Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos então dar início à nossa disciplina de Direito Civil 5, a qual irá tratar sobre o direito das coisas, ou até mesmo podemos aí nomear como direitos reais. E veja, este é um aspecto muitíssimo importante dentro do direito civil e que se mistura muito com as próprias origens tradicionais da ideia do direito civil e do direito privado. Afinal, estamos falando aqui daquele direito por excelência, essencialmente privado, que é o direito de propriedade. Mas não apenas dele iremos tratar aqui nessa disciplina de direitos reais. Vamos falar não só do direito de propriedade, como também falaremos dos desdobramentos deste direito de propriedade. Ou seja, falaremos também de outros direitos, direitos reais, que se originam a partir desse direito de propriedade. E entendemos então agora que vamos falar de um ramo do direito civil que trata não só de uma questão bastante tradicional, mas também aliada àquela ideia relacionada a patrimônio. Aquela ideia, então, de que os direitos civis se relacionam intrinsecamente com a ideia de aquisição, de apropriação pelo homem das coisas, que nós já sabemos muito bem que hoje perde um pouco dessa sua força, dessa sua essência e começa também a se preocupar não só com apenas questões patrimoniais, mas também começamos a cuidar de questões existenciais. Ou seja, o direito civil agora se preocupa não só em proteger aquilo que o homem se apropriou, como também se preocupa com a própria existência, com a dignidade daquela pessoa humana. Por isso, então, nós vamos começar a tentar entender aqui o direito das coisas, os direitos reais, a partir do seu conceito básico, entendendo aqui não só ele, como a natureza jurídica desses direitos reais, como também a diferença para outro ramo do direito, assim como vamos entender aqui como se pode caracterizar e classificar esses direitos reais. Então, vamos dar início à nossa aula a partir do conceito aí de direitos reais ou direito das coisas. Olha aí na sua tela. Direito das coisas, então, ou direitos reais, é o complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Este é o conceito clássico desenvolvido pelo professor Clóvis Bevilacqua, autor do Código Civil de 1916, e que, a meu ver, concordando com vários outros doutrinadores, continua muito atual. Consegue, portanto, aí abarcar muito bem as ideias principais que caracterizam os direitos reais ou direito das coisas. Então, complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Vamos primeiro pensar uma ideia inicial. Veja só, eu falo aqui direitos reais ou direito das coisas. Significa que são sinônimos, são expressões que podem aí ser aí intercambiáveis. Veja, aqui há uma certa divergência doutrinária, tá? Para alguns, direito das coisas e direitos reais podem ser tratados como sinônimos, porque simplesmente estariam fazendo referência a uma classificação tradicional do direito alemão, porque o direito alemão trata essa disciplina como direito das coisas, enquanto o Brasil acabou desenvolvendo a expressão também direitos reais e por isso seria simplesmente você falar a mesma coisa com palavras diferentes. Por outro lado, existem aqueles que entendem que há diferenças entre direitos reais e direito das coisas. E como que eles entendem essa diferença? A partir da ideia
de que direito das coisas faz referência não apenas a direitos reais, a exemplificar propriedade, usufruto, hipoteca, penhor, dentre outros direitos reais, como também faz referência à posse, que não é um direito real, e nós já vamos entender isso, apesar de estudar aqui na disciplina de direitos reais, como também faria referência aos direitos de vizinhança, tá? As relações que há entre vizinhos. Então, posse e direito de vizinhança não seriam tecnicamente direitos reais, mas estariam englobados na expressão direito das coisas. Enquanto, então, direitos reais seria, sim, a expressão correta para designar aqueles direitos que estão taxativamente previstos no nosso Código Civil, nomeados como direitos reais. E que, como disse para vocês, não engloba posse nem direito de vizinhança. Para fins da nossa aula, aqui, para o desenvolvimento da disciplina, eu não tratarei de forma distinta direito das coisas e direitos reais. Usarei as expressões para falar de todos esses direitos. Então, já fiquem sabendo que mesmo que eu fale direito real, por vezes aí eu esteja me referindo à posse ou direito de vizinhança. Mas não que eu entenda que tecnicamente eles sejam direitos reais. Mas é para facilitar talvez aí o entendimento da aula e também os nossos ouvidos, para não ficar aí uma repetição por vez da expressão direito das coisas o tempo todo. Bom? Então, vamos voltar lá para o conceito de direito das coisas ou direitos reais e vamos destrinchá-lo um pouco. Olha aí na sua tela. Veja que então, nós vimos que ele fala que que é o complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Agora, a questão que fica é a seguinte. Veja só. O que seriam essas coisas? O que são coisas para fins de direito? Veja que nós estudamos já lá no segundo semestre da faculdade os bens. E nós vimos que os bens jurídicos têm diversas classificações, diversas possibilidades aí de caracterização e principalmente nós vimos lá que os bens podem ser corpóreos quanto podem ser incorpóreos. Assim como nós vimos que os bens podem estar dentro do comércio como fora, ou seja, dotados de economicidade ou não. E eu lembro até que eu dei um exemplo para vocês de bens fora do comércio, por exemplo, o mar, né, o vento, o céu, enfim, coisas aí que, sobretudo, né, bens que, sobretudo, que estão na natureza e que não podem ser utilizados privativamente pelo homem. E que, na verdade, você tem aqui um uso talvez aí de parte dele, né, um uso parcial, que pode ter um desenvolvimento de uma atividade econômica, mas não de toda a praia, todo o oceano, todo o ar da terra. Né? Então, são coisas que estão aí, são bens, melhor dizendo, que estão fora do comércio. Agora, coisas, quando eu falo coisas, eu estou tratando aqui de uma espécie dentro do gênero bens. Olha aí na sua tela. Veja só. Quando eu falo, então, de bens, eu estou falando de gênero e que podem ser corpóreos ou incorpóreos e que podem ou não ter economicidade. Agora, coisas é espécie do gênero bens e somente são corpóreas e obrigatoriamente possuem economicidade. O que eu quero dizer com isso? Que aquelas coisas, ou seja, que podem ser suscetíveis a direitos reais, a ter aí então a possibilidade de ter posse sobre elas e tudo mais, veja, essas coisas
devem ser corpóreas. O complexo de normas reguladoras dos direitos reais ou dos direitos das coisas vai se aplicar somente a coisas que têm corpo, bens corpóreos. E mais, que têm economicidade, ou seja, estão dentro do comércio, que podem então ter um valor aí patrimonial, que podem ser negociados dentro de um mercado. Então, há um interesse jurídico, um interesse econômico nesses bens, e eu posso classificá-los como coisas. Essa ideia, principalmente, é desenvolvida pelo professor Orlando Gomes, tá? Eu acompanho essa ideia de dividir entre bens como gênero e coisas como espécie, mas saibam, existem alguns doutrinadores que também tratam como se fossem a mesma coisa e não existisse diferença. Mas aí acredito que há uma grande dificuldade depois de delimitação dos temas e das matérias quando se confundem as ideias de bens e coisas, tá? Agora, só para vocês terem uma noção dessa importância de entender como coisa distinta, né? Coisa como coisa distinta, né? De ser uma espécie corpórea que possui economicidade. Vamos pensar, por exemplo, nos direitos autorais, na propriedade industrial. Então, principalmente direito autoral. Você então é autor de alguma obra artística ou intelectual. Veja, você então tem um direito sobre a sua criação e que, obviamente, essa criação tem direitos aí patrimoniais, econômicos sobre ele, né? Direitos econômicos desse autor, que podem ser explorados. Logo, possuem economicidade. Agora, um direito autoral não é corpóreo, porque é um direito atribuído à sua criação, mas não é a criação em si, né? O próprio objeto em si, mas a autoria na criação daquele objeto. Então, o direito autoral é incorpóreo. Sendo incorpóreo, veja que os direitos autorais, eles não estão submetidos à tutela do direito das coisas. Logo, você não pode se valer, por exemplo, de uma ação possessória para a proteção de um direito autoral, mas você se valerá de uma ação de busca e apreensão, você se valerá de alguma outra ação disponível no nosso sistema jurídico para a defesa desse direito autoral, mas não aquelas próprias dos direitos reais, dos direitos das coisas. Bom, então é importante frisar que coisas é uma espécie de bens que são corpóreas e possuem economicidade. Ok? Muito bem. Compreendida esta ideia, podemos agora passar para tentar entender a natureza jurídica desse direito real. Vamos lembrar só de o seguinte: como que era a natureza jurídica de um direito obrigacional? Olha aí na sua tela. O direito obrigacional, ele sempre tinha essa relação entre dois ou mais sujeitos que manifestavam a sua vontade de querer ter um vínculo obrigacional entre eles e que se tornavam então credor e devedor. Logo, um tinha o direito de crédito e o outro tinha o dever de satisfação desse crédito. Sempre uma relação intersubjetiva entre sujeitos. Agora, será que essa regra se repete nos direitos reais? Veja só como é diferente. Nos direitos reais, na verdade, eu tenho aqui uma relação entre o sujeito e a coisa. Não há essa intersubjetividade na relação. Não há dois sujeitos aí manifestando a sua vontade e criando um vínculo entre eles. Mas há uma relação de subordinação entre o sujeito e a coisa. Sujeito este que irá exercer um direito real ou até mesmo se
apropriar dessa coisa e que levará todos os demais membros da sociedade a respeitarem esse direito. Daí, olha só, podemos voltar lá para os ensinamentos de introdução ao estudo do direito e lembrar que quando falamos sobre o que é o direito, quais são as características do direito, nós falamos que o direito necessariamente é bilateral, envolvendo, portanto, duas ou mais pessoas. Que se envolvesse uma pessoa só, sendo unilateral, seria simplesmente uma norma moral. E aqui, quando estamos falando da natureza jurídica do direito real, falando que há um sujeito e um objeto apenas, parece, num primeiro momento, que estamos violando aquela regra própria da teoria geral do direito. E que, então, não faria sentido falar aqui num sujeito e num objeto, precisando de outros sujeitos. E essa foi a crítica que a teoria personalista fazia acerca da designação, da construção dos direitos reais. E que não fazia sentido trabalhar, então, os direitos reais dessa forma. Por isso que, em cima dessa crítica, se desenvolveu a ideia de que há, para a sociedade, de maneira geral, olha aí na sua tela, um dever geral de abstenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que haja essa relação jurídica de subordinação da coisa sobre o sujeito, ainda assim existe para toda a sociedade um dever geral de abstenção, de respeito a esse direito real exercido por esse sujeito sobre a coisa. Então, todos devem respeitar o direito de propriedade, não podem violá-lo, sob pena de atrair as consequências jurídicas do complexo de normas do direito real. Então, se, por exemplo, eu tenho a posse de um bem e essa posse é violada, atrai, portanto, a regra jurídica de eu poder perseguir aquele bem, ou seja, exigir a reintegração da posse daquele bem. Ou seja, que a sociedade precisa respeitar esse direito meu. Agora veja, em cima dessa resposta existem novas críticas também que são feitas. Que veja, dever geral de abstenção não deixa de ser aqui também um princípio geral de direito. Afinal, você não pode causar dano a outrem, você não pode macular o direito alheio. Com isso, a gente pode até pensar em exemplos dentro do direito civil mesmo. Quando falamos de direitos da personalidade, os direitos da personalidade existenciais, eles também impõem um dever geral de abstenção, um dever geral de respeito. Afinal, ninguém pode violar a minha ordem aí psíquica, a minha questão corporal, dentre tantos outros desdobramentos do meu direito de personalidade. Agora, se há a violação, atrai então as ferramentas, os instrumentos de tutela desse direito de personalidade. Tá? Então, parece que o dever geral de abstenção não seria suficiente para salvar essa ideia aqui de falha na ideia da relação jurídica que haveria no direito real. Mas veja, no fim, nós temos a ideia aqui que existem sim direitos que se relacionam diretamente com o objeto e que permitem a atuação daquele que possui aquele direito para que exija o respeito dos demais. Então, ainda que tenhamos toda essa crítica acerca da natureza jurídica dos direitos reais, que precisa aí de mais de um sujeito para caracterizar uma relação jurídica, de qualquer maneira, deve-se levar em consideração, sim, que, embora haja internamente uma relação
entre sujeito e objeto. Externamente, nós temos também a relação entre sujeitos por esse dever geral de abstenção. Então, a gente acaba aí até segurando a crítica pelos próprios argumentos trabalhados em cima de outros ramos do direito, como eu falei, do direito da personalidade, tá? Muito bem. Dito isso, entendido isso, podemos partir para compreender as características dos direitos reais. E quais são elas? Olhe aí na sua tela. A primeira característica, então, que nós temos é que os direitos reais são absolutos. E o que significa dizer que os direitos reais são absolutos? Que eles possuem eficácia erga omnes, ou seja, são direitos aí que são eficazes contra todos. Significa dizer, então, que quando eu estou falando de um direito real, por exemplo, um direito real de propriedade, eu tenho esse direito sobre o bem e que esse direito deve ser respeitado, deve ser aí, então, cumprido por todos e que eu posso exercê-lo na quantia aí, na forma de satisfação que seja necessária para mim. E aí, nessa minha fala, que nós temos que tomar um certo cuidado. Porque essa ideia de ser absoluto pode trazer essa ideia de fruição máxima, absoluta do direito real. Mas essa ideia absoluta de fruição desse direito deve-se ter cuidado, porque é uma fruição absoluta desde que respeite os limites dos demais direitos. Então, veja, eu tenho um direito de propriedade, eu posso usufruir desse direito, usar esse direito aí o quanto eu quiser? Posso, desde que eu respeite os direitos alheios. Vamos pensar dentro do direito de vizinhança. Eu posso ouvir música alta na minha casa? Posso, desde que essa música alta não atrapalhe o meu vizinho, que ela seja então exercido, né, esse direito seja exercido conforme os limites da função social da propriedade. Então, atualmente, de maneira contemporânea, essa ideia de respeito de todos ao meu direito persiste, mas aqui contemporaneizada pela função social da propriedade, pela ideia de que os direitos devem aí ter uma congruência, eles devem ter um encaixe que permita que todos, até um certo limite, consigam exercer plenamente o seu direito. Bom, então vejam aí essa ideia de absoluto com uma certa relativização, tá? Vamos para a segunda característica, que aí é a característica então da publicidade. E o que significa ela? Significa dizer que os bens aí, né, as coisas devem ser ostentadas publicamente. Vale dizer que então quando eu falo da publicidade é que não há aí uma forma então clandestina de exercício dos direitos reais, mas que eles então são aí constatáveis pela publicidade, por serem aí públicos, por serem então aí demonstráveis a todos. E isso fica extremamente claro quando nós pensamos nos bens imóveis de maneira geral. Porque para ser dono, para ser proprietário, ter domínio sobre um bem imóvel, é necessário que se faça o registro no cartório de imóveis. O registro, portanto, dá publicidade àquela propriedade, para que todos da sociedade saibam ou possam saber quem é o proprietário daquele bem imóvel, tá? Então, é essa ideia que aí está ao entorno dessa ideia de publicidade, dessa característica da publicidade, ok? Vamos para a próxima
característica aqui, olha aí na sua tela, que é a característica da aderência, ou também chamada de inerência. A ideia de aderência ou inerência aqui faz menção à ideia de subordinação do direito real. Pegando pelo próprio nome, né, dessa característica, é como se o direito real estivesse aderindo, né, estivesse aderido àquele objeto. Então, no momento em que eu digo que eu sou proprietário, cumpro os requisitos legais, mas digo que eu sou proprietário daquele bem, então aquele direito real aderiu àquele objeto. Tornou então inerente a ele a característica de que agora eu sou proprietário daquele bem, tá? Então veja, eu, no momento que cumpro os requisitos legais ou de fato para ser possuidor, para ser proprietário, usufrutuário, seja lá qual direito real que estamos falando. Cumprido isso, aderir a esse bem, a característica de agora eu tenho direito sobre ele, está subordinado a essa minha vontade. E agora, então, inerentemente, ele terá esse direito que o acompanhará, então, sempre que, ou enquanto eu tiver, então, esse direito sobre ele. Enquanto eu for nomeado proprietário, independentemente de onde ele estiver, ele terá inerentemente a ideia de que sou proprietário. O que vai agora puxar, né, vai acarretar a próxima característica. Olha aí na sua tela, que é a da sequela. E o que é a ideia da sequela? Nós estamos falando aqui da ideia de que o titular daquele direito real, ele vai então poder perseguir a coisa. O que significa isso? Que o titular do direito real, na mão de quem tiver aquela coisa, aonde ela estiver, se ele tiver aquele direito, ele pode ir atrás da coisa e pegar para ele novamente. Então, se eu sou proprietário do bem e alguém se apropriou indevidamente deste bem, eu posso ir até o local e, pelo direito de sequela, recuperar esse bem para mim, tá? Usando, obviamente, todos os procedimentos legais cabíveis, né? Tudo aquilo que for permitido por lei, e daí, então, eu posso recuperar aquele bem. Então, vamos pensar até naquela ideia que a gente trabalhou no semestre passado da evicção. Lembra-se que o proprietário que sofreu aí a venda do bem dele, sendo que não era ele, sendo que o que vendeu não era o proprietário? Então, é esse terceiro prejudicado, que era o proprietário, veja que ele tem um direito de sequela sobre aquele bem, podendo, então, alegar e demonstrar que ele é o real proprietário do bem, pegar para si novamente aquele imóvel e daí depois aquelas pessoas, né, aquele que foi prejudicado com a compra do imóvel por aquele que não era vendedor, que não era proprietário, né, que fez a venda a non domino, e essa pessoa que realizou a venda, que se acertem agora na questão das indenizações dentro lá dos direitos obrigacionais. Agora, o proprietário exerceu o seu direito de sequela e perseguiu o bem. Foi atrás dele, recuperou, porque ele tem um direito real de propriedade sobre ele. Ok? Vamos então para a próxima característica, que é então a preferência. E o nome, como ele mesmo diz, aqui está evidenciando, né, o privilégio que um titular do direito real tem, né, sobre demais credores, demais outros titulares de outros direitos reais, inclusive, que podem ter sobre aquele determinado bem. Então, se eu tenho, por exemplo, um direito real de garantia sobre um determinado bem, sobre uma determinada coisa, e
for responder uma dívida, aquele que é o devedor, aquele que então deu em garantia aquele bem, veja, se ele tiver outros credores, eu tenho privilégio, eu tenho preferência sobre os demais que têm uma mera relação obrigacional. Então eu posso executar essa garantia, ela é privilegiada, está acima dos outros, e daí os demais credores terão a satisfação da sua dívida com os demais bens do patrimônio desse devedor. Então veja que ele dá preferência para aquele que tem um direito real sobre aqueles que têm um direito obrigacional. E, inclusive, podemos ter até uma certa, digamos assim, hierarquia entre os direitos reais. Em que sentido podemos ter uma certa hierarquia entre esses direitos reais? Quando é constituído mais de um sobre o mesmo bem. Vamos dar o exemplo aqui da hipoteca, que pode ser aí, né? O bem pode ser aí hipotecado mais de uma vez, mas o primeiro que hipotecou tem preferência sobre o segundo. Vamos ver isso aí já no Código Civil, artigos 1476 e 1477. Olha aí na sua tela. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele. Veja, 2 direitos reais de garantia, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. E o 1477, salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Então veja, preferência da primeira hipoteca, desse primeiro direito real, perante o segundo. Bom? Então, importante aí, isso que a gente vê que está dentro da dinâmica, inclusive dentro das relações civis, até mesmo as relações contratuais, em que se utiliza desses direitos reais para ter uma garantia maior que haverá satisfação do crédito, sobretudo pelo exercício dessa preferência. Ok? Com isso, então, vamos para a próxima e última característica, olha aí na sua tela, que é a da taxatividade. E o que é a ideia da taxatividade? Que os direitos reais estão previstos expressamente pelo legislador na lei. Então, não cabe ao particular, ao ente privado, criar, inovar aí no direito real. Ele pode ter aí, se utilizando daquele direito real, comportar de maneira aí que ele se encaixe conforme a sua necessidade, conforme aí, então, a realização daquele direito real, inclusive dentro das relações obrigacionais. Mas veja, ainda assim, ele não pode criar um novo direito real, declarar que aquela determinada relação é um direito real, atraindo todas as características, benefícios e tudo mais daqueles direitos reais para aquela relação. Então, sempre deve obedecer aqui aquilo que dispôs o legislador. E no caso do direito brasileiro, nós temos então aqui todos os direitos reais, o que são direitos reais para o nosso sistema, no artigo 1225 do Código Civil. Olha aí na sua tela os direitos reais. Veja só, são direitos reais. 1. Propriedade. 2. Superfície. 3. Servidões. 4. Usufruto. 5. Uso. 6. Habitação. 7. O direito do promitente comprador do imóvel. 8. Penhor. 9. Hipoteca. 10. Anticrese. 11. A concessão de uso especial para fins de moradia. 12. A concessão de direito real de uso. E 13. A laje. Nesse semestre, nós
tentaremos ver quase todos esses direitos reais. Alguns com maior detalhamento, que são aqueles que são mais comuns no nosso dia a dia, nas nossas atividades, e outros aqui que serão mais uma mera menção a eles, do seu conceito, para que vocês tenham uma noção do que é, mas que não nos aprofundaremos, até porque alguns deles acabam se misturando com outras matérias próprias de direito urbanístico e tudo mais, que não é o escopo da nossa disciplina, tá bom? Muito bem. Dito então isto para vocês, nós podemos ir para a classificação desses direitos reais que agora eu acabei de ler. E veja como aí vocês puderam constatar algo muito importante, que dentre os direitos que estão previstos no artigo 1225, não estão presentes a posse e o direito de vizinhança, né? Então veja como eles não são direitos reais por excelência, não são aí falando no sentido técnico, no sentido aí estrito, que são direitos reais. Eles estão fora dessa classificação. São, então, pertencentes ao direito das coisas e não aos direitos reais, conforme aquilo que eu expliquei para vocês no início da nossa aula. Agora, então, vamos entender a classificação desses direitos reais. Olha aí na sua tela. Primeiro, o direito real por excelência. Talvez aí aquele que a gente considere o mais importante, né? Porque é um direito real originário, né? E que vai então abarcar poderes jurídicos de uso, gozo, disposição e reivindicação da coisa, que é então o direito de propriedade. E a partir desse direito de propriedade, nós temos os direitos na coisa alheia, também chamados de direitos aí limitados. Que veja, eles não existem de maneira exclusiva, mas eles devem conviver com o direito de propriedade. Então, eu crio esses direitos reais em cima da propriedade que já existe. E aí, então, temos a subdivisão. Esses direitos da coisa alheia podem ser os direitos reais de gozo, também chamado direitos reais de fruição, que são o usufruto, a servidão, o uso, a habitação, superfície, concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso e o direito de laje. Também temos direitos reais de garantia, o penhor, a hipoteca e a anticrese, e o direito real à aquisição, que é o direito do promitente comprador por meio da promessa de compra e venda. Bom, então podemos classificar aqui todos esses direitos dessa forma. Para então encerrarmos a nossa aula, o último tema que eu quero trabalhar com vocês é justamente distinguir direitos reais dos direitos obrigacionais. O que são um e o que são outros? Qual que são os critérios distintivos entre eles? E aqui, veja que até eu já comentei isso um pouco com vocês em outra oportunidade, quando estávamos estudando direito das obrigações, mas é muito importante que lembremos disso, que nós então falemos um pouco dessas características distintivas para reforçar então o campo de cada uma das matérias. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela comparativa que eu preparei para vocês. Olha só. Primeiro, os direitos reais possuem eficácia erga omnes, eficácia contra todos. Como eu falei, aquele dever geral de abstenção, aquele dever geral de respeito. Enquanto que os direitos obrigacionais possuem eficácia relativa. O que significa isso? Eles aí produzem efeitos entre as partes que se obrigaram, né? Então, entre as partes aí, credor e devedor. Mas devemos lembrar que esses direitos obrigacionais, essa eficácia relativa, ela também é mitigada. Por quê? Nós falamos também de função social.
e aqui função social do contrato, falamos então da importância dos efeitos perante terceiros que as obrigações podem causar. E com isso, então, veja, ainda assim há um certo dever de respeito dos terceiros a essas obrigações. Lembremos lá de um desdobramento da função social do contrato, da tutela externa do crédito, né? Aí que nós estudamos no semestre passado, como também os próprios contratantes, os próprios obrigados, precisam aí ter atenção aos efeitos da sua obrigação perante os terceiros e que pode, inclusive, acarretar em um dever de indenizar. Tá? Depois, os direitos reais têm como objeto a coisa em si. Então, a coisa que será aí subordinada ao sujeito e terá inerentemente um direito de propriedade, de posse, de usufruto, de uso, de gozo e assim vai. Enquanto que os direitos obrigacionais têm por objeto a prestação em si. Vamos lembrar aqui lá do contrato de compra e venda que a gente estudou semestre passado? Olha só, no contrato de compra e venda, com o descumprimento contratual, veja que você não tem direito à coisa em si, porque você não fez aqui uma transferência de propriedade com o contrato de compra e venda, mas você adquiriu um direito de transferência da coisa por um determinado preço. Então você tem direito a um crédito que poderá ser cumprido pela parte contrária ou poderá ser convertido em indenização. Enquanto que nos direitos reais, veja que você não tem o direito à transferência. Você tem direito ao objeto em si, particularizado, individualizado, tá? Então o objeto é a coisa dos direitos reais, enquanto os direitos obrigacionais é a prestação. É o ato, então, de realização da transferência que será concretizado com o cumprimento daquela obrigação, tá? Depois, terceira característica aqui diferenciadora é que nos direitos reais há o exercício diretamente sobre a coisa. Então, eu aí exerço meus direitos de proprietário, de usufrutuário, né, de hipotecário sobre aquela coisa. Enquanto que nos direitos obrigacionais, o exercício da obrigação vai depender da colaboração, da cooperação dessa parte contrária. Porque eu tenho direito a uma coisa, veja, por meio da prestação, mas eu preciso que a parte contrária cumpra a prestação para que eu tenha satisfeito aquele direito, tá? Nos direitos reais, como eu disse para vocês, há o direito de sequela, portanto eu posso perseguir a coisa sendo ela estando com quem esteja, aonde esteja, enquanto que nos direitos obrigacionais eu não persigo a coisa em si, mas eu tenho por garantia da obrigação o patrimônio todo do devedor, né? Então, ele aí que vai, esse patrimônio é que vai responder pela dívida. Que caso então não seja cumprida a obrigação, o patrimônio dele terá o dever aí de me indenizar de alguma maneira, tá? Muito bem. Também direitos reais a essa taxatividade, que eu fiz a leitura para vocês lá do artigo 1225, enquanto que nos direitos obrigacionais prevalece a autonomia da vontade. Lembra então que eu posso criar contratos atípicos, né? Que eu posso então criar obrigações conforme o exercício da minha autonomia, criando um vínculo, criando então o pacta sunt servanda, né? A obrigatoriedade do cumprimento daquelas prestações. E isso de acordo com as minhas próprias necessidades. Posso criar um tipo de obrigação que não está previsto expressamente em lei, mas é meramente permitido, tá? Agora, como eu falei para vocês naquela outra oportunidade, e repito aqui para vocês, estas distinções entre direitos reais e direitos obrigacionais estão
cada vez mais fracas, né? Estão cada vez mais complicadas de se observar. Por quê? Cada vez mais nós temos obrigações que se misturam com direitos reais e vice-versa, mostrando que talvez seja possível futuramente, com o avanço da dinâmica social e das relações jurídicas, pensar aí em um sistema único que envolva direitos reais e direitos obrigacionais. Atualmente, ainda não. Ainda temos aí algumas distinções bastante claras que faz com que cada um tenha o seu escopo de atuação. Mas observamos algumas características, alguns pontos que mostram que direitos reais e direitos obrigacionais já têm um contato, uma aproximação muito grande. Veja só aí na sua tela. Uma primeira é a ideia de que tanto as obrigações quanto os direitos reais podem se originar de negócios jurídicos. Então veja, eu posso aí criar então um contrato em que eu faço a transferência da propriedade. Então eu tenho aí um direito real que vai se originar a partir da satisfação daquela obrigação contida num negócio jurídico. Depois, alguns direitos reais são criados apenas para ampliar a eficácia das obrigações. E o maior exemplo são os direitos reais de garantia. Veja, eu quero ter aí uma certa tranquilidade, uma segurança de que a obrigação será satisfeita. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui criar um direito real de garantia, vou então impor um penhor, uma hipoteca, uma anticrese, para que eu tenha essa segurança, essa garantia de que a obrigação será cumprida. Afinal, se houver inadimplemento, eu vou poder executar esse penhor, essa hipoteca ou essa anticrese. E não ficarei, então, aí sofrendo os efeitos daquele inadimplemento. Também, dentro das próprias relações reais, podem existir obrigações. Ou seja, eu tenho aqui um direito real que ele mesmo impõe obrigações para as partes e que vai então agir aqui de uma maneira de uma outra relação de forma inversa do que aquele primeiro exemplo, aquele primeiro ponto de contato que eu dei para vocês. E um exemplo muito grande, muito fácil de perceber isso é o artigo 1404, parágrafo 2º do Código Civil. Olha aí na sua tela. Aqui, veja então, ele está tratando dos deveres do usufrutuário, então aquele que então está beneficiado pelo usufruto, e que diz no caput primeiro: incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Né? Então aqui a ideia até um pouco que se relaciona com a ideia de benfeitorias. E olha o parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Olha só aqui, o 1404, parágrafo 2º, primeiro fala de uma obrigação dentro do direito real de usufruto, né? O dono da coisa que deu o benefício de usufruto a uma outra pessoa não fez as reparações que ele tem a obrigação e que daí o usufrutuário ele mesmo pode realizar. E aí vai cobrar o valor daquilo que ele gastou para realizar essas reparações. Né? Então, veja aqui que interessante que a gente vê essa relação direta, imediata entre o direito obrigacional e os direitos reais. Daí, nosso penúltimo argumento que nós temos aqui de aproximação, veja aqui também que os direitos obrigacionais podem ter eficácia real, né? Que significa essa oponibilidade a terceiros, principalmente quando houver aí anotação preventiva no registro imobiliário. O exemplo, então,
é o artigo 8º da Lei de Locações, que permite que você anote no registro imobiliário que há um contrato de locação e que então o novo adquirente do imóvel terá que respeitar esse contrato de locação, pois dele tomou conhecimento por meio da matrícula do imóvel, né, do registro feito. E também o artigo 1417, que fala lá da promessa de compra e venda, que nós estudamos no semestre passado, que a promessa de compra e venda pode ser obrigada a ser cumprida, eu posso pedir a adjudicação compulsória daquele bem, porque eu fiz o devido registro no cartório. E daí então se tornou oponível erga omnes, ou seja, todas as pessoas têm aí a possibilidade ou têm em si noção de que há aquela promessa de compra e venda que deve ser cumprida em favor do promitente comprador. Bom? E por fim, na letra E, as obrigações propter rem, que nós já estudamos elas lá em direito das obrigações. Que é a ideia então daquela obrigação que é uma natureza, digamos, híbrida, que mistura um pouco de direito real e direito obrigacional, a partir do momento que é uma obrigação que acompanha o bem. Ou seja, aquele que é, por exemplo, proprietário naquele momento daquela coisa, ele então será responsável em cumprir a obrigação. E o exemplo mais comum que nós temos no direito real são as obrigações próprias das coisas comuns num condomínio, né? Então, o pagamento do condomínio é uma obrigação propter rem. Aquele que for proprietário do bem naquele instante será, então, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais. Então, uma obrigação propter rem que acompanha a coisa em si, e não uma obrigação no sentido pessoal, tradicional, que acompanharia o sujeito. Bom? Pessoal, então essas são as ideias iniciais que eu gostaria de trabalhar com vocês sobre os direitos reais, e na nossa próxima aula nós começamos a falar sobre a posse, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.